Boa noite a todos e todas. Estamos nas ondas. Estamos nas ondas, companheiros e companheiras, camaradas. Estamos nas ondas. Vamos embora. Tá todo mundo aí? Boa noite, boa noite. Tá uma galera boa aí já, hein? Cresce, o socialismo cresce. Cresce e vai crescer muito mais. Boa. Vamos embora. Vamos aglomerando aí. Véspera de feriado, chapa quente. Brasília pegando fogo de novo. Vamos embora, vamos aglomerar aí. Valeu, Edson. Boa noite, camarada. Vamos embora, vamos meter bronca aí. O card estava de 22 horas, mas é 21 mesmo. No bolo aí a gente vai melhorar isso aí. Vamos embora, vamos aglomerando aí, vamos metendo bronca. Vamos para os informes, hein? Vamos começar os informes aí. Depois você me dá um alô aí se o som e a imagem tá legal aí. Vamos embora, vamos começar os informes aí. Bom, a notícia fantástica aí é que a Schein vai abrir uma fábrica no Brasil e que vai gerar uma quantidade grande de empregos diretos, ou seja, uma negociação direta Brasília-Pequim. Isso é muito importante. Se a China realmente acha que o Brasil é importante, ela tem que apoiar a gente e o que mais a gente precisa agora é isso, é geração de empregos. Então, isso foi ótima essa informação, né? E ela é como se fosse um prêmio para o governo ter esquecido aquela história de taxar a compra da pessoa física, né? Eu acho que da pessoa jurídica ela tem que continuar com o intuito de taxar, mas a pessoa física, obviamente, eu até vi a Janja brincando, pô, vai cobrar imposto numa brusinha, né? É verdade. Ainda mais na situação de penúria que anda o povo. É óbvio, quando a gente compra algo importado e ele não é tributado, isso só gera o lucro lá, não gera aqui, né? Mas você pode produzir outros mecanismos para atenuar isso, suplantar isso. Isso pode ser feito. Porque essa coisa de taxar o consumo é foda, né? Taxar o lucro, não o consumo, né? E isso o Brasil peca ainda. Peca muito na sua política fiscal. Bom, outro dado que a gente tem que estar ligado e que também é muito importante é que os Estados Unidos ia liberar lá 50 milhões, já subiu para quase 500 milhões o Fundo Amazônico, né? Ou seja, isso é fruto dessa caminhada do presidente Lula em direção ao Oriente. Isso é muito importante, né? Os gringos têm que pagar. Sabe por que os gringos têm que pagar? Porque foram eles que começaram todo esse processo de devastação e poluição. Então, eles precisam pagar. E nós, a nossa contrapartida, é aplicar esse dinheiro de modo eficiente na fiscalização. Entendeu? Os gringos pagam e a gente tem que efetivar esse dinheiro e, e fazer dele realmente um plano efetivo de resgate das nossas matas e florestas e rios e desse povo originário da floresta que muitas das vezes é levado a destruí-la sem uma contrapartida social do governo. E acho que esses dois pontos são muito importantes, né? São pontos que são frutos diretos da política externa brasileira que resolveu caminhar para o lado certo, né? Então, a ida do ministro Amorim surtiu o efeito necessário no Ocidente, né? Isso a gente já não via uma política vigorosa dessa há muito tempo, né? Porque com Bolsonaro e Temer nem pensar. O último governo da presidenta Dilma ficou pela metade. E o primeiro governo dela, essa coisa das relações internacionais foi subaproveitado, digamos assim, né? Agora, há uma diferença muito grande, a gente tem que ficar ligado nisso, no que é o Celso Amorim e o que é o Mauro Vieira. Nós temos hoje um ministro das Relações Exteriores
Mauro Vieira, que não é capaz de articular uma coisa dessa. E a gente vê o Celso Amorim, um homem de 80 anos, né, com uma moral fantástica, sair do Brasil, pegar um avião, ir à Rússia e ser recebido pelo presidente Putin. Isso é uma coisa que a gente talvez ainda não tenha, pelo menos o conjunto dos brasileiros, ainda o conjunto majoritário dos brasileiros talvez ainda não tenha entendido a importância disso. Mas isso é uma importância gigantesca, gigantesca, gigantesca. Nesse momento que vive o mundo, a Rússia em guerra, alguém falar com o presidente Putin, ainda mais que não era chefe de Estado, entendeu? O Macron, para ir lá falar com o Putin, para falar com o Putin, tem que ir lá e agendar, entendeu? Não é fácil. E o ministro Amorim, que nem ministro mais é, né? Ele é assessor especial do presidente Lula. O ministro é o Mauro Vieira. Eu tenho certeza que o Mauro Vieira, se fosse a Rússia, não teria sido recebido nem pelo ministro Lavrov. Nem pelo ministro Lavrov. Entendeu? Porque a última foto, a penúltima, né? Que a última foi agora, a penúltima foto do Mauro Vieira com Lavrov lá na Indonésia, a cara do Lavrov é de enterro do lado do Mauro Vieira. Eu vi, Patrícia, eu vi, eu vou falar disso. Né? O que a gente tem que ficar atento é que é o seguinte: prestem atenção, por favor, nisso. Eu não sei se vocês viram ontem o professor Francisco Carlos no DCM e no 247. Quem não viu, corre lá para assistir, que é muito importante. Né? A minha fala vai ao encontro dele, só que ele faz uma análise muito interna da situação e eu vou fazer uma análise externa dessa situação. Entendeu? É, iniciar agora mesmo. Peraí, deixa eu me livrar aqui de uma coisa incômoda aqui. Tem um antivírus aqui que eu tenho que remover ele daqui já já. Bom, então, prestem atenção. Né? Presidente Lula, a dinâmica começa o seguinte: a vitória do presidente Lula ela foi uma vitória maiúscula para o Brasil, mas ela não foi maiúscula em votos. Quase metade dos brasileiros votaram contra o presidente Lula e votaram a favor do fascismo. Isso é uma coisa. Né? O presidente Lula toma posse e tem uma tentativa de golpe no 8 de janeiro, que a gente viu que foi uma tentativa de golpe facilitada pelas forças de segurança de Brasília e pelas forças de segurança federais ainda ligadas ao bolsonarismo, todas elas organizadas pelo bolsonarismo. Nós vimos que durante toda a campanha uma violência e uma mobilização desmedida na porta dos quartéis. Né? Envolvimento de Polícia Rodoviária Federal, de Polícia Penal. A gente viu para que lado o Corpo Policial de Segurança do Brasil sambou. Né? Pois bem, a vitória do presidente Lula ela acarreta direto o 8 de janeiro. Até aí nós estamos falando de problemas internos, né? Estamos falando do primato da política interna nesse momento. Para já chegar no Celso Amorim, que a Patrícia Damasceno ali citou a grosseria que o Guga Chakra fez com ele. Mas eu vou chegar lá. A gente precisa, né? Eu sou historiador, então eu preciso um pouquinho dessa cronologia para a gente poder ligar esses pontos, né? Então, debelado o movimento golpista de 8 de janeiro, se percebeu que as forças militares ainda agiam a comando do Bolsonaro. Né? O Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, está preso e, no momento, ele era ministro do secretário de Segurança de Brasília. Né? Nós vimos o envolvimento de vários militares naquele movimento do 8 de janeiro. Como a gente está vendo agora uma série de outros militares, até reformados, sendo presos, policiais envolvidos naquilo lá. Se aquilo fosse dia de semana e o presidente Lula estivesse no Planalto, seria linchado vivo na frente de todas as câmeras, seria entregue para morrer. Entendeu? Valeu, Robson. Então, essa melancolia de domingo dava muito quando eu era
Moleque, eu assisti o Fantástico. Porra, o programa para jogar a gente que era pobre para ladeira abaixo. Bom, a vitória veio, né? Houve uma vitória eleitoral significativa no sentido político. Mesmo com 8 de janeiro, as urnas se mantiveram de pé. Valeu, Alex. Obrigado. Estamos nas ondas. Obrigado. Nesse sentido, a vitória eleitoral ela foi maiúscula, porque ela se confirmou mesmo naquele movimento golpista do 8 de janeiro. Pois bem, o Lula trocou o comandante do Exército, trocou para cá, trocou para lá, mas manteve no GSI o general Gonçalves Dias, que é um general ligado ao Lula, parece que desde o primeiro governo dele, amigo pessoal dele. Eu não estou aqui para julgar relações pessoais de ninguém. Valeu, Brito. Boa noite. Amanhã eu te mando um negócio. Obrigado aí pelo apoio, pela ajuda. Então, ele botou no GSI um militar, o cara que era um general, amigo dele, e que eu sempre fui crítico a essa figura. Eu sempre fui crítico porque ele não é um general que está à altura de resolver o problema que está posto no Brasil com relação aos militares. Ele estaria ali para consensualizar, para tocar a bola, para dizer o seguinte: morreu, morreu, está 0-0 e vamos em frente. Esse morreu, morreu, essa conciliação, esse 0-0, não interessa, porque isso que está aí no Brasil hoje é o fascismo. A gente não está lidando com o PSDB, entendeu? A gente está lidando com o setor de extrema-direita que vive da ofensiva. Eles nunca estão na defensiva, nunca. Mas existia uma dicotomia entre esses setores internos fascistas e o imperialismo estadunidense. Eles coadunavam pontualmente, mas não havia uma operação conjunta deles. Não porque existiam divergências grandes, né? Pois bem, a gente viu que o STF entrou na jogada, mandou prender, está punindo. Até aí tudo bem, né? Até o velho da Havan disse que não quer mais saber de política e agora torce para o Lula para tentar combater a Chay. E a Chay vai construir a fábrica no Brasil. Aí que vai foder o velho da Havan mais ainda. Tomara que todos os funcionários do velho da Havan vá trabalhar na Chay e larga o velho da Havan na pista. Valeu, camarada Nilson. Então, a coisa caminhava. Existem setores do governo que têm uma visão doce desse processo, que eles acham que vai acontecer uma paz e uma concórdia e que as coisas vão se assentar. Jacinta, companheira, boa noite. As coisas não vão se assentar, porque esses que foram alijados do poder, esses que perderam, eles vão brigar muito para voltar para o poder. Entendeu? Seja com Bolsonaro, seja com Ricardo Salles, seja com o fascista da vez, isso não importa. O que importa é que hoje nós temos uma marcha fascista no Brasil, num processo de longa duração, sedimentado, incrustado na nossa sociedade, como nós nunca tivemos. Eu sei que o movimento fascista no Brasil ele era muito forte, muito vigoroso, desde a década de 30, mas ele, na década de 40, ele foi completamente desbaratado e foi posto no gueto, na sarjeta. Entendeu? E ele demorou, ele só vai voltar com alguma impetuosidade no golpe de 64, mas volta disfarçado. Entendeu? Ele não volta fazendo Anauê nem Sig Heil. Ele não volta fazendo isso. Só que esse que está aí hoje faz Anauê e faz Sig Heil. Faz na cara dura. Faz na cara dura. Ou seja, nós estamos observando um retorno desse fascismo na sociedade e na máquina pública. Isso é perigosíssimo. E o problema é que o presidente Lula fala em fascismo, o ministro Dino fala em fascismo, mas as outras figuras do governo vão fingindo que isso não existe e achando que isso vai ser depurado por um processo. Boa, vou tomar a minha também, vou ver aqui o calendário, já estou esperando para tomar a minha também, vacina bivalente. Show, também, viva a vacina.
E aí, como é que a coisa funciona? Valeu, Robson. Pode ser Instagram, Facebook, do jeito que tu quiser. Todos esses canais aí estão abertos aí. E aí a coisa continua fervendo, né? Quando a gente vê como é que o parlamento brasileiro se comporta, aqueles deputados bolsonaristas querendo agredir, querendo bater, fazendo da tribuna um antro de ódio. E aí o que nós passamos a ter? O que eu vou falar aqui, eu não tenho prova nenhuma. Eu não tenho prova nenhuma. Eu vou fazer uma especulação com base nas experiências passadas. Esses ataques a colégio, para mim, são devidamente orquestrados. Orquestrados a partir de aparatos ocultos e que não têm ligação direta com os executores. Os executores são intimados, incitados e levados a cometer esse tipo de coisa. Mas isso acontece a partir de uma articulação superior. Entendeu? Christian, também estou. A gente tem que perturbar lá o João para fazer logo isso. Então, eu vejo com preocupação esses ataques aos colégios. Isso não é normal. Isso não é uma característica nossa. Nós não temos uma sociedade num grau de virilidade e doença que justifique esse tipo de coisa. Valeu, Igor. Obrigado. Seja bem-vindo. Peço a todos vocês aí que possam ajudar da mesma maneira. Então, eu vejo os ataques aos colégios como algo muito perigoso para as crianças, mas perigoso para o status quo do atual governo federal. A fala do governador, do general, que eu falei aqui na última live, né? Do general Zé Santana, segundo homem na hierarquia, comandante da região sul e chefe do Estado-Maior do Exército, dizer que o Brasil em breve vai ter problemas com inimigos externos e que não está recebendo o Exército, né, as Forças Armadas não estariam recebendo o devido apoio do governo para reagir a tal coisa, me espanta. Porque o governo Bolsonaro foi um dos menores orçamentos para as Forças Armadas. Ele encheu o rabo de general, de capitão, de major de dinheiro. Isso ele encheu. Mas orçamento das Forças Armadas nós não vimos. Nós não vimos o Exército Brasileiro, a Marinha Aeronáutica comprar submarino novo, avião novo, helicóptero novo, tanque novo, nada na gestão Bolsonaro. Nada. Nós não vimos isso. Tudo que está aí foi comprado por Lula e Dilma. Os aviões, os navios, os helicópteros. O que tem de novo e bom nas Forças Armadas foi comprado por Lula e Dilma. Mas esse general vem a público. Valeu, Graziotin, obrigado. Gostou, Neomir? Isso aí já é um cenário novo que vai pintar aí, em breve. Isso aqui é só um teste, só para a gente ver como é que fica nas luzes, mas vai pintar coisa boa aí. Então, esse exército vem agora a público, com 4 meses de governo, esse comandante dizer que o Brasil tem uma ameaça, que o governo não está levando a fé. E diz que essa ameaça é de uma potência estrangeira. Isso, para mim, obviamente, são sinais cifrados. Para mim, não me engana. Eu prefiro pecar pelo excesso, do que por desleixo ou conivência. Por desleixo ou conivência. Ataque a colégio. Parlamento raivoso. Um general que conhece o Exército Brasileiro a fundo. Chefe do Estado-Maior, segundo homem na hierarquia. Dizer que tem uma ameaça externa e não diz qual é a ameaça, fazendo política de relações internacionais, coisa privativa do Itamaraty. Se ele sabe disso, ele tem que dar o nome desse país que vai nos ameaçar para a gente se preparar. Para a gente se preparar. Entendeu?
Nós precisamos nos preparar. Como é que um general, William Robson, como é que um general, segundo ano na hierarquia, sabe de uma ameaça estrangeira e guarda para ele? E leva para debaixo dos lençóis? Então, toda essa insegurança que está sendo criada, todo esse espectro de medo, vou dar um exemplo para vocês. Hoje, fui levar meu filho no colégio, 7 horas da manhã. Quando eu estacionei o carro, eu vi que o colégio do lado do meu filho estava fechado. Quando eu cheguei no colégio do meu filho, eu vi que estava vazio. Aí eu falei assim, meu filho, está vazio, porque estava chovendo, assim, com um aspecto de chuva, e amanhã é feriado. Eu falei assim, filho, o colégio está vazio, acho que muita gente enforcou. Aí meu filho falou assim, não, pai, é que hoje é o dia do massacre. Eu falei, como é que é isso? Ele, meu filho tem 9 anos, vocês já viram ele aqui. Ah, você ainda não viu isso, não? Eu falei, não. Olha só, eu hoje tenho rede social. Eu tenho Facebook, eu tenho YouTube, eu tenho Instagram, eu tenho TikTok, e eu não vi nada de massacre, não sabia de nada disso. Nada disso, não sabia de nada disso. Mas o meu filho de 9 anos sabia. Meu filho de 9 anos sabia. Ou seja, esse tipo de informação rodou na rede de quem? Na minha rede não rodou. Na minha rede não rodou, porque quem espalha esse tipo de coisa sabe que o algoritmo não está suscetível a mim, porque eu não vou ter medo de massacre, entendeu? Não vou ter medo de massacre, não vou deixar de ir para a escola por causa que alguém avisou na internet, pelo amor de Deus, né? Só munição sempre quem aparece, né? E aí o meu filho entrou. Eu falei, que coisa doida, meu filho, isso é coisa de biruta. Aí ele, não, não, pai, tá tranquilo. Ainda falou assim para mim, pai, deixa o telefone ligado, se tiver um massacre eu vou te ligar. Eu falei, para de falar bobagem, entra aí. E de criança, né? Tá levando isso na brincadeira. Inclusive, até me assustei que ele falou que ele tinha um plano. Falei, qual é teu plano? Não, meu plano é o seguinte, eu e mais 2 amigos temos um plano, se tiver um massacre, a gente vai empurrar um coleguinha para ser o primeiro. Falei, para de brincar com isso, tá maluco? Já fazendo covardia, ajudaria com o colega. Para com isso, falar essas coisas. Então, eu fiquei assustado do meu filho com 9 anos, tem um debate desse. Um debate desse. Meu filho estava rindo e está envolto de uma discussão sobre massacre em colégio onde ele estuda. Olha que coisa louca isso. Ele tem 9 anos. Haroldo, é o melhor. É o melhor. Estou contigo e no ar. Obrigado. O governo Lula tem duas coisas boas: o Lula e o Flávio Dino. O resto está difícil. Mas vamos ver. Obrigado, Haroldo. Firmeza. Inclusive, eu tenho um negócio para te enviar. Segunda-feira eu envio. Vai receber um negócio maneiro aí que eu vou te mandar. Então, eu deixei o carro e vim embora para casa, né? Aí, que a minha mulher ia trabalhar, eu comentei com a minha mulher. Falei, pô, tu sabia que hoje ia ter isso, isso? Ela falou, eu ouvi dizer tal. Eu falei, que coisa de louco isso, João fazendo piada disso, meu filho com 9 anos, fazendo piada disso, piada. Fiquei em casa, assim, pensando nisso, aí falei hoje com o professor Francisco Carlos, falei hoje com uma série de amigos militantes, professores e pesquisadores, e fiquei ali. Aí, o Edson está explicando aqui que hoje é aniversário do Hitler, eu não sabia. Sabia que o aniversário desse cão danado era hoje, não. Então, é, esse é o primeiro choque que eu tive quando eu vi meu filho fazendo piada, brincando, uma coisa que. E aí, quando a minha sogra foi pegar meu filho no colégio e trouxe, meio-dia, o meu filho falou: nossa, tinham 12 colegas na sala. A Luciana aí está falando que contratou uma empresa de segurança. É uma realidade. É, eu me coloco no lugar de uma diretora, né, do dono do colégio, vai preferir pecar pelo excesso do que pela omissão. Temos isso. Né? Se o colégio tiver dinheiro de segurança, ele é armado, claro que ele vai botar. Né? Mesmo sabendo que isso não é a solução. Entendeu? Cristian, esse negócio do videogame, sabe qual é o problema? Deram essa buzinada na cabeça do Lula e o Lula falou. Entendeu? O Lula não entende porra nenhuma disso. Só que o Lula está cercado de gente idiota. Aí nego buzinou, ele achou que pá, repetiu. Não tem nada a ver com videogame. Bom, joga videogame desde a época do Atari, não foi massacrar ninguém por causa do videogame.
Eu era massacrado, porque, porra, eu perdia todas no Atari, nego me ganhava, eu era massacrado. Então, o que que acontece? O que se estabeleceu foi um ambiente de medo, entendeu? O que se estabeleceu, o que está se tentando estabelecer é um ambiente de medo. E isso se acentuou depois da viagem do Lula para a China, a fala do Lula muito boa sobre China, a fala do Amorim muito boa sobre Rússia e guerra da Ucrânia, os acordos que o Lula fechou com a China, esse da Shine, de gerar 100 mil empregos diretos, isso é do caralho, bicho. Qual foi o presidente que hoje vai na China e volta com 15 acordos de bilhões, e o primeiro já é uma fábrica da Shine que vai gerar 100 mil. É isso aí. Ó, eu botei o negócio do Hélio aqui, primeiro para agradecer, e segundo, eu vou chegar aí onde o Hélio fala. É isso aí. É isso aí. Marighella falou para a gente: o segredo da vitória é o povo. Então, todos esses argumentos juntos estão sendo startados depois da visita do Lula à China e dos acordos firmados. Aí surgiu o vídeo da CNN, que o repórter bolsonarista tem, obviamente, quem passou o vídeo para ele foi alguém do GSI, obviamente, e nesse redemoinho está o general Gonçalves Dias, amigo do Lula. Eu não tenho elementos para dizer que o Gonçalves Dias é bom ou mau caráter e que o Gonçalves Dias estava ou não envolvido naquilo. O Lula acredita que não e o Flávio Dino também quer acreditar que não. Mas eu não tenho confiança nenhuma no Gonçalves Dias desde aquela vez que ele foi lá para a manifestação comer bolinho lá com os policiais lá. Ele foi até punido pela Dilma por isso. E quem mais? Eu volto a dizer para vocês: quem já teve manifestação sabe como é que a tropa de choque é. Eles dão porrada mesmo, eles dão tiro para o alto. E detalhe, eles tinham armas letais. Eu não estou dizendo aqui que eles tinham que produzir um massacre, atirar em toda aquela gente. Mas eles podiam ter feito disparo com arma de fogo para o alto, que a lei garante, e aí as pessoas vão se assustar. As pessoas vão se assustar, entendeu? Que as pessoas vão se assustar. Então você não vai ver, durante a invasão, nenhum daqueles militares devidamente postados para encarar a turba. Porque aquela linha com 20, 30 soldados, se eles sacam as pistolas e dá vários tiros para o alto, dá para o chão, o nego não vai entrar. Meu irmão, tu pode ser 100, 200. Tu não vai entrar numa linha da tropa de choque, todo mundo com pistola na mão. Porra, tu não vai ser o primeiro a tomar o tiro. A não ser que pô, tu tá muito mandadão e tem que ser um esquadrão de ouro. Ali não tinha esquadrão de ouro. A gente viu que aquelas pessoas que estavam ali eram um bando de idiotas. Foram levadas para ali para fazer aquilo. Entendeu? Mas você só vê a polícia trabalhando depois que o Capelli assume lá, nomeado, e aí ele reorganiza a tropa de choque e bota todo mundo para correr. Aí a tropa de choque faz o que ela deveria ter feito 1, 2 horas antes. A gente viu que a tropa de choque era treinada e tinha poder de fogo para encarar aquela multidão. Tanto tinha que depois ela se reorganiza sob o comando do Capé e bota todo mundo para correr e bota todo mundo para aula. Então, a divulgação das imagens, entendam bem, é óbvio que as imagens estão editadas, mas elas têm que estar editadas. Porque você não vai conseguir mostrar tudo que você quer no espaço da televisão. Não é, o problema não é a edição das imagens. O problema é o objetivo das imagens. O problema é que agora, com essas imagens, aquela coisa de você ver o general Gonçalves Dias atônito no meio de todo mundo ali e praticamente passeando, aquilo ali não é uma atitude de um general que tinha que estar comandando a linha de frente. Não, não era atitude. Então, ele peca, ele peca, e eu não tenho elementos para dizer que o general Gonçalves Dias
foi conivente com aquilo, não é isso que eu estou dizendo. Mas eu estou dizendo que ele foi fraco e vacilante. E a gente sabe que, militarmente falando, quando tem uma falha desse tamanho, o primeiro a ser cobrado é o general. Não adianta tu cobrar do soldado, não, tem que cobrar do general. Eu falei na minha live aqui terça-feira do Tchuikov. O Tchuikov chegou em Stalingrado, dentro da cidade, para organizar a defesa. Na primeira semana, ele fuzilou 3 tenentes e 4 capitães. Mandou fuzilar sumariamente. Sumariamente. 3 tenentes e 4 capitães. Sendo que um capitão e um tenente, ele pessoalmente matou na frente dos soldados. Entendeu? Isso então é um fato curioso, que depois da década de 50, isso vai sair da biografia do Tchuikov. Entendeu? O governo tira isso da biografia do Tchuikov. Isso é apagado. Em outra época, eu até entendo. Entendeu? Eu até entendo. Essa história de que o Lula achou o Vargas na cadeia, não acredito nisso. Acho que ainda falta muito. Tem que saber que Vargas, né? O Vargas de 54 era bem mais esperto do que o Lula. Eu espero que o Lula incorpore isso mesmo. Mas vamos ver. Eu acho que ainda é muito elogio para o Lula. Entendeu? O Lula, para incorporar o Vargas, ele tem que acabar com a reforma trabalhista, previdenciária e do ensino médio. Aí eu falo que encontrou. Então, o que eu acho é o seguinte: o momento é muito perigoso, o momento voltou a ser perigoso. E o momento não é perigoso porque tem. Como é que é aquele idiota lá que botou a peruca? Como é que é o nome daquele deputado idiota? Não é porque tem esse idiota, não é porque tem o Bananinha. Não é isso. O perigo é porque agora os gringos vão ativar os seus agentes aqui. O Brasil não pode sair da área do dólar. O Brasil é a joia da coroa. O Brasil é a joia da coroa. E os maiores agentes do capital estrangeiro no Brasil são os militares. São os militares. Enquanto a gente tiver essas escolas de formação de militares, todas elas reacionárias, todas elas com um currículo apartado da nossa grade nacional, dos nossos parâmetros curriculares, enquanto você tiver nas academias militares funcionando como ensino médio, isso tem que acabar. Você não pode ter no Exército ensino médio. O cara faz ensino médio aqui fora, ele vai lá para o quartel para aprender ciências militares. Esse negócio de colégio militar, tu pegar um moleque, botar ele lá desde criança, botar um coturno nele, uma farda nele, e ensinar para ele que 64 foi revolução e que o Brasil é inimigo dos comunistas, fudeu, porra. Esse aí, Nicolas Ferreira. Fudeu, porra. Tem que acabar com isso. Isso tem que acabar. O que nós temos que ter no Brasil não são colégios nem escolas militares. Nós temos que ter academias militares. O cara faz o ensino médio dele em qualquer lugar e presta o concurso lá para a academia dele lá. Entendeu? É isso aí, Duarte. Criança, o clube de tiro para criança. Perfeito. Entendeu? A loucura, a gente viu isso aí. A gente viu isso aí. Então, enquanto a gente tiver os militares sendo educados sob a égide do anticomunismo e da Guerra Fria, eles vão ser sempre agentes do inimigo e vão estar prontos a reprimir o seu próprio povo. Porque eles são educados desde cedo de que qualquer pensamento liberal, progressista, marxista, que isso é inimigo natural do Brasil, que existe uma natureza brasileira capitalista liberal. Isso é louco. Entendeu? Isso é louco. Isso é louco. É óbvio que o governo Lula não tem base social, como meu amigo botou aqui, para promover uma mudança dessa. Para promover uma mudança dessa agora. Mas isso é uma semente que tem que ser plantada. Se a gente não plantar essa semente, ferrou, bicho. Nós vamos ficar pagando o salário dos militares para dar golpe na gente, torturar a gente e trabalhar para os gringos.
E o que nós precisamos agora é povo na rua. Nós precisamos ser uma base social firme, mobilizada contra o golpismo e contra o fascismo. Nós temos que estancar esses elementos que estão aparecendo de maneira suspeita no cenário nacional e que podem ser estabelecidos de maneira contínua e organizada. E isso virá uma onda. Isso virá uma onda. É necessário, é mais do que necessário, que a gente consiga entender isso. E a gente tem que estar na rua. Sem base social, o presidente Lula não vai poder aprofundar nada. Essa letargia que a nossa população está, que a nossa esquerda institucional está, os sindicatos. Eu estou gostando de ver que as entidades estudantis, até que enfim vieram para a rua aí com essa questão do ensino médio. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Entendeu? Muito, muito, muito importante. Nós precisamos muito. Mas, Almir, não tem essa. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Entendeu? Se tem setores da esquerda que não vão para a rua, não tem problema. Se dão porrada no Lula, não tem problema. A gente tem que ter uma análise coerente, uma análise factível desse momento, entendeu? E a gente precisa agir a ponto de ser firme. Nós precisamos ser firmes, entendeu? É necessário ser firme. Se tem um ou outro setor que não acompanha isso, esse setor tem que ser minoritário, entendeu? E outra coisa, a crítica também faz andar, entendeu? A crítica faz andar também. Então a gente também tem que criticar o governo Lula para ele andar, tem que andar, entendeu? Ele tem que entender. O próprio Lula não agradeceu, o cara agradeceu os setores radicais aí que estão me criticando, que não deixam eu pelegar. Isso é importante, entendeu? Eles são muito importantes, entendeu? O Bressan está dando a ideia aí, tentei ouvir o teor da conversa, mas eles são discretos. Tomara que seja gente de esquerda, hein, Bressan? Não seja fascista. Então, o que eu. É, 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 o Didio, o Lula não vai falar isso, porque eu não sei nem se o Lula concorda com a minha análise. E segundo, se ele souber disso, ele tem que trabalhar para cortar o mal pela raiz, que é tirar esses militares golpistas e aposentar eles, reformando eles, entendeu? Perfeito, Alex, concordo plenamente. Perfeito, acho isso aí perfeito. Eu também acho isso, entendeu? Então, nós precisamos urgentemente ter a clarividência. Se a gente não tem a clarividência, se a gente não entende o que está acontecendo, é óbvio que isso vai acontecer e a gente vai se danar. É só a gente observar que o golpe contra o presidente João Goulart, ele se acelerou quando o presidente João Goulart foi à China. Não que a conjuntura é igual, não que o Lula é o João Goulart, não é isso. Mas o que eu estou dizendo é que, quando o presidente João Goulart começou a fazer escolhas que desagradariam o imperialismo, quando o presidente João Goulart se negou a enviar tropas para atacar Cuba, como o Kennedy pediu, quando ele se negou a participar da OEA para infernizar os estados latino-americanos em favor dos americanos. Quando ele vai à China reatar relações com a China, porra, aí ele fica inviável. Já existia todo um nada opor, já existia um tudo opor contra o João Goulart, que ele era chamado de comunista pelos setores à direita. Quando o João Goulart vai à China, aceitável, entendeu? É inaceitável naquele momento. Hoje a China já não é tão vista assim, porque a China é um parceiro comercial e o caramba, entendeu? Então é importante, mesmo para alguns setores da direita, a China já não é tão demonizada como era na década de 60, né? Apesar de ser alvo de uma série de críticas mentirosas e absurdas. Mas eu quero dizer que o presidente Lula
Ele fez opções nas últimas semanas seríssimas. A declaração dele sobre a guerra da Ucrânia é fantástica, fantástica, fantástica. O Celso Amorim ter ido à Rússia e ser recebido pelo Putin, fantástico. O tour que o presidente Lula deu na China, os acordos que ele assinou. Meu irmão, ele na sede da Huawei, ele mandou um recado para os Estados Unidos, um recado violento para os Estados Unidos. A gente tem visto os anos que os Estados Unidos têm perseguido a Huawei, né? Ele foi na sede da Huawei dizer o quê? Que o atraso tecnológico brasileiro na área da transmissão de dados precisa acabar. Isso é seríssimo, é dizer que vai botar a Huawei aqui para trabalhar, cara. Entendeu? E a gente sabe que a tecnologia deles é infinitamente melhor do que a ocidental. O Lula hoje já foi reabilitado a tratar de Ucrânia. O presidente Putin reabilitou ele. Depois daquela merda do Mauro Vieira de ter votado com a OTAN, o presidente Putin falou que o Brasil, a fala do Brasil é importante, nós vamos levar em consideração o que o Brasil fala. Entendeu? Ou seja, qual país do Ocidente que está sendo levado em consideração ao acabar com a guerra? É por isso que a gente viu o Guga Chakra lá no Globo News quase querendo bater no Amorim. Por quê? Porque o Guga Chakra, além de sionista, ele leva o PP lá, o green card dele. Para ele ter green card, ele tem que fazer aquelas pataquadas para defender o consenso de Washington. E aí que se foda se é republicano ou se é democrata. O que está em jogo é o consenso de Washington. Entendeu? E o consenso de Washington nunca esteve tão ameaçado quanto o retorno do presidente Lula está se dando um gás aos BRICS e ao Mercosul que ele não teve ainda na história. Claro que nós estamos trabalhando no campo das possibilidades, né? Isso são coisas que vão se materializar ao longo, pelo menos, dos próximos 3 anos. Mas isso se materializando, isso é um tiro de canhão no imperialismo latino-americano. Porque tu imagina, o Brasil estabelecendo esses acordos com Rússia e China, e a Argentina se estabelecendo esses acordos também com Rússia e China, e o Mercosul podendo captar um pouco mais da China. Isso você vai inverter. Almir, eu gosto muito do Pepe Escobar, mas eu acho que a fala dele é direcionada para outros caminhos. Entendeu? Se o Lula não falasse isso, ele ia dizer que o Lula estava pelegando. Agora o Lula falou isso, não foi inteligente. Claro que foi inteligente. Claro que foi inteligente. O Lula mandou um recado, rapaz. O Lula é um chefe de Estado. Se ele não mandar os recados dele na seara internacional, entendeu? Porque existe aquilo que tu verbaliza que é para dar impacto político. Você tem que verbalizar aquilo. Entendeu? Se não adianta a gente trabalhar com uma política do secreto. Você tem que dizer o seguinte: ó, vamos acabar com isso, 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 isso. Porque a ideia é você criar um bloco político. Isso aí funciona igual uma onda. Entendeu? Daqui a pouco outro país fala também, outro fala também, daqui a pouco tu desmonta. O imperialismo. Então tem que falar, tem que verbalizar. Ele tem que dar satisfação à base dele. Entendeu? Ele tem que dar satisfação. Valeu, Renan, boa noite. Ele tem que dar satisfação. Entendeu? Não, Saddam e Gaddafi caíram por outros motivos. Não foi por causa da questão do dom. Saddam e Gaddafi caíram principalmente porque abriram mão das suas armas nucleares. E eles acreditaram no imperialismo. O Gaddafi depois fez um... Amo o Gaddafi, trato o Gaddafi como comandante, mas ele acreditou na França e na Itália. Ele consensualizou com a turma. E o que o Lula está fazendo agora é não consensualizar. Não consensualizar. Se ele consensualiza, ele vai morrer. Ele, quando foi encontrar o Biden, ele foi na esperança de trazer alguma coisa. Entendeu? E veio de lá sem nada. Ao vir de lá sem nada, ele viu que a única opção que ele tinha
era a China. E quando ele avisa o que ele quer fazer com a China, ele dá a chance dos Estados Unidos de se redimir. Fala, Estados Unidos, tem uma outra relação comigo. Se você tiver uma outra relação comigo, eu vou ter uma boa relação com você, senão eu vou priorizar a China. O que ele está falando é isso. Entendeu? Então, Patrick, é exatamente isso. Eu falei aqui no início da live, depois da fala do Lula, o Biden mandou aumentar o fundo amazônico. Isso é política internacional. Entendeu? Isso é política internacional. Você discute um ponto, discute outro. Vamos ver quem dá mais. Entendeu? Só sobre a questão do Pepe Escobar, deixa eu dizer uma coisa para você: o Pepe Escobar é um grande cara, sabe muito. Só que eu já falei isso aqui para vocês. A pena do Pepe Escobar, ela está empenhada no muro do Kremlin. Então, tem análise do Pepe Escobar que elas são de interesse do Kremlin, elas não são de interesse do Brasil. E fique esperto com isso aí. Elídio, eu acho que os Estados Unidos não vai desistir dessa guerra tão cedo, não nesse modelo que está aí, porque ela está se beneficiando disso. Ela é o principal agente eleitoral do Biden, entendeu? Então, eu acho que enquanto tiver essa guerra, isso é interessante para eles eleitoralmente, porque internamente eles vão dizendo o que estão fazendo, estão combatendo a Rússia, a China, e tem setores da sociedade estadunidense que acham mesmo que a China vai chegar um dia lá em Nova York e vai pintar a estátua de vermelho. Então, o Biden fica como um grande cruzado, entendeu? Então, eu acho que a guerra, nesse molde que está aí, ela ainda é muito interessante para os Estados Unidos. Eu não acho, Edson, que o retorno do Trump possa ser algo decisivo para a vida do Brasil e para o Lula. Não, nem acho isso. Acho pelo contrário. Acho que o, o Trump ele vai desnudar essa hipocrisia da relação Brasil-estadunidense. Entendeu? Acho que aí é outra coisa. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: nós temos hoje uma sombra no espectro perigoso pairando internamente. E esse espectro perigoso ele pode se tornar maior em virtude dos movimentos que o governo Lula está fazendo na área externa. O governo Lula ele não está expropriando meios de produção, o governo Lula não está fazendo reforma agrária radical, o governo Lula não está prendendo burguês, o governo Lula não está fazendo nada disso, entendeu? O que eu quero dizer é, ô Zé Maurício, o assunto da Sputnik está na pauta e parece que está para voltar. Essa semana eu tive com o cônsul, não sei se vocês viram a foto, eu publiquei a foto, eu tive com o novo cônsul-geral da Rússia aqui no Rio de Janeiro, tive o prazer de ser convidado lá, né? O cônsul chegou agora, então ele mandou chamar uma série de pessoas que são amigos da Rússia, né? E eu tenho esse status, fico muito feliz por ser reconhecido como amigo da Federação Russa, então já é uma tradição, sempre que troca o cônsul, o corpo diplomático convida algumas poucas pessoas para ir conhecer o novo cônsul, e já é a terceira vez que eu recebo esse convite, né? E fiquei muito lisonjeado de ser tratado como amigo da Federação Russa, porque na verdade sou. Né? Então nós conversamos lá, quem não viu a foto, depois vi ali, levei meu livro para ele de presente, o senhor Andrei Petroli, uma pessoa fantástica, já conhece o Brasil, trabalhou em São Paulo, trabalhou em Brasília, e agora está vindo para o Rio de Janeiro. Me pareceu muita disposição de querer trabalhar, né? A gente conversou bastante, vários assuntos, coisa que a gente, infelizmente, podemos falar aqui, né? Mas foi um papão, conversa de perder de vista, excelente, e na pauta estava o retorno da Sputnik, né? Ele me assegurou que a coisa caminha para um desfecho positivo, né? Então isso é importante, porque havia já estava incômodo essa situação da Sputnik estar fechada no Brasil, já que o Brasil não é
signatário de nenhuma sanção. Não, o Lavrov ele foi à Venezuela, Nicarágua, está em Cuba. O Lavrov está em Cuba. A visita do Lavrov ao Brasil foi excelente, 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 excelente para uma série de acordos. Alguns acordos eu ainda não posso falar aqui, né? Mas foi excelente pelos acordos fechados, uma parceria boa em algumas áreas estratégicas que eu soube. Então, fantástico, 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 fantástico. Inclusive, o ministro Lavrov ele precisa voltar aqui mais vezes. E ele deu uma dica muito importante para o Brasil, que a imprensa deturpou, né? O ministro Lavrov ele falou na reunião no, no Instituto Rio Branco, né? Que é o Instituto do Itamaraty, que forma diplomatas. Ele deu lá uma aula magna, né? E ele falou: o caminho que o Brasil está tomando para querer ter um assento permanente no Conselho de Segurança é errado. Porque o Brasil está correndo para pedir ajuda de Alemanha e Japão. Alemanha e Japão são países ocidentais, se portam como países ocidentais, né? Tanto o Japão quanto a Alemanha, que não vão apoiar o Brasil e, por intermédio deles, o Brasil não vai conseguir nada. E se o Brasil quiser entrar no Conselho de Segurança para ser mais um ente ocidental, não vai ter o apoio de ninguém. Então, o caminho é procurar Rússia, China, Índia. O Lavrov, eu nunca vi o Lavrov falar isso, porque a gente sabe disso. Por quê? Porque quando terminou a guerra, deixa eu contar isso aí para vocês. Quando terminou a guerra, o Brasil era o único país ocidental, prestem atenção, hein? O Brasil é o único país ocidental a participar da guerra no teatro de operações, sendo um país independente, excluindo Inglaterra e Estados Unidos. Durante a guerra, toda a guerra, só 3 países independentes lutaram no teatro de operações da Europa: Estados Unidos, Inglaterra e Brasil. Canadá era colônia, a Austrália era colônia, e também não está no Ocidente, né? Mas estou dando um exemplo que esses outros países todos eram colônias. A Colômbia, o México, Colômbia não, perdão, o México, mandou pilotos para atuar na Ásia. Outro país que participou da Segunda Guerra Mundial, o México, pilotos na Ásia. No teatro de operações da Europa, o Brasil, ao lado dos Estados Unidos e da Inglaterra, era o único país independente. Foi por isso que o presidente Vargas pleiteou acesso, logo ao fim da guerra, ao Conselho de Segurança. E a União Soviética já descartou logo. Não, por 2 motivos. Primeiro, pela política anticomunista do Brasil, e segundo, porque o Brasil se portava como um aliado estadunidense muito forte naquele momento. E a União Soviética não queria, porque ela já estava cercada. Porque Inglaterra, França, Estados Unidos e uma China que estava em disputa, a União Soviética falou assim: fudeu, se entrar mais o Brasil lá, eu não ganho mais porra nenhuma. Porque colocar a França como país aliado vencedor foi uma forçação de barra do Churchill para tentar frear o Roosevelt, frear os Estados Unidos. Entendeu? Porque o Roosevelt não queria o De Gaulle em nada. Ele não queria o De Gaulle em nada. Ninguém queria o De Gaulle. Nem os franceses queriam o De Gaulle. Mas o Churchill fez a conta dele e percebeu que a Inglaterra sairia da guerra não mais uma potência de primeira categoria, seria uma potência de segunda categoria, por conta das vitórias estadunidenses na Ásia. Entendeu? Então, o Brasil, naquela época, já pleiteava. O Vargas pleiteava. E mais, tem uma coisa que a gente também não se liga. O Brasil foi o único país ocidental a participar da guerra, a não ter um exército segregado. Os Estados Unidos tinham um exército segregado e a Inglaterra tinha um exército segregado. Negros,
africanos, hindus, eram tratados como soldados de segunda linha. Isso, inclusive, era visto com estranheza pelos soldados negros estadunidenses quando eles estavam na Itália junto com as tropas brasileiras, que eles perguntavam aos soldados negros brasileiros e eles falavam, não, aqui não tem isso não, aqui é tudo igual, entendeu? Apesar da gente praticamente não ter... Wallace, votar assim, segunda estou na UERJ, de manhã, de 10 a 1. Apesar da gente praticamente não ter oficial negro, entendeu? Mas não existia uma segregação oficial como tinha nos Estados Unidos. Então, desde lá que o Vargas vem perseguindo essa ideia do Brasil ter um assento, e não teve por causa da sua política de comunista, entendeu? Então, a União Soviética vetou. Logo depois, a China vai fazer a sua revolução, aí você vai ter dois países socialistas no Conselho de Segurança e ficou mais equilibrado, apesar que lá todo mundo tem voto de Minerva. Né? Então, hoje, o Brasil volta a perseguir isso. Hoje não, já há algum tempo. Né? Desde que o governo Lula, desde que o Lula assumiu, que ele tem essa coisa. Por isso que o Brasil participou de missão de paz no Haiti, que não tinha que ter participado, que aquilo não foi missão de paz porra nenhuma, que não foi missão de destruição. Entendeu? Por isso que o Brasil tem navio no Líbano, tem tropa não sei aonde, por causa desse desejo brasileiro de ter. E o Lavrov fala, agora, quando ele esteve aí, ele fala para os futuros diplomatas brasileiros. Ele deu uma aula tão importante que nenhum diplomata brasileiro estava à altura de falar isso. Ele precisou ver o Lavrov para ensinar isso para os nossos estudantes do Instituto Rio Branco. Até porque a Alemanha é um país que persegue também um assento. E o Lavrov fala, não podemos esquecer que foram esses dois países que começaram a guerra. Então, se o mapa que está aí é o mapa da Segunda Guerra Mundial, como é que tu vai botar Japão e Alemanha no Conselho de Segurança? São dois filhotes dos estadunidenses. Se o Brasil quer isso, ele precisa estar conectado com esses outros países. E para estar conectado com esses países, mal ou bem você vai ter que fazer uma política econômica a nível internacional de nova monta. E isso vai ferir os interesses estadunidenses, isso vai ferir os interesses ingleses, isso vai ferir os interesses franceses. Mas existe, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, existe um elemento, o elemento China hoje ele é muito forte. Está gravado, Zé Maurício, vai ficar gravado aqui. O elemento China ele é muito forte. Se é que existe um elemento China, eu quero dizer o seguinte, ele é muito forte. Ele é tão forte, tão forte, tão forte, que eu não sei se vocês viram que o Macron vai à China e volta com um discurso metendo bronca nos americanos. O Heleno, canalha do Heleno, Edson, canalha do Heleno, toda essa turma que deu golpe na Dilma e está com o Bolsonaro é filhote do Haiti. Essa história de GLO vem do Haiti. O maior erro do Lula foi ter mandado esses come-dorme para o Haiti. O maior erro do Lula. Tinha que ter mandado eles continuar capinando aqui no Brasil, pintando meio-fio. Eles podiam ir para Haiti fazer isso, capinar e pintar meio-fio. Então, Macron, não sei se vocês viram, quem não viu, bota aí na internet a procurar. O Macron me vem da China metendo bronca nos Estados Unidos, dizendo que a Europa não tem que ser arrastada para conflito americano, que a Europa não tem que pagar a conta dos Estados Unidos, que, com certeza, o Macron chegou lá na China, e o Xi Jinping deve ter pego uma série de informes do Serviço Secreto Chinês, deve ter posto em cima da mesa e deve ter falado assim, olha aqui quanto é que a indústria bélica americana está ganhando, olha quanto que os milionários americanos estão ganhando, olha o quanto de experiência as forças especiais dos Estados Unidos estão ganhando, olha aqui quanto que os milionários americanos estão ganhando e vocês franceses estão ganhando o quê? Porra nenhuma, o que nem os babacas. Vocês estão mandando tanque para lá, vê se os americanos mandam os tanques deles. Vocês estão mandando para lá munição, vê se os americanos mandam a munição deles para lá.
Vocês são otários, vocês são otarianos. Xi Jinping deve ter falado para o Macron, tu é otário. Pensa que é malandro, mas tu é otário. Tu é malandro cocô. Tu é malandro do morro do papel cagado. Xi Jinping deve ter esculhambado ele. Aí ele deve ter tomado um choque de realidade, como o Lula tomou. Como o Lula tomou. Entendeu? Como o Lula tomou. E aí, tu volta, obviamente, pilhado. Porque aí tu percebe que tu está sendo feito de bobo. Entendeu? Tá sendo feito de bobo. Entendeu? É que nem eu falo lá para minha namorada, não, eu tô em casa aqui fazendo live, eu não tô na rua, não. Aí, pô, ela passa na rua, eu tô na rua. Pô, tô me fazendo de bobo, né, cara? Falou que tá fazendo a live, tá na rua, maluco, mentiroso, entendeu? Esse é o termo. Macron chegou lá, o Xi Jinping deve ter falado, pô, tô um otário, você que tá malandro, não. Aqui, ó, lê esses documentos aí, tá otariano. Se o Xi Jinping não falou para ele, ó, isso aqui é os americanos te espionando, sabe até a cor da cueca que tu tá usando aí, tu tá com a cueca freada aí, a cor amarela, entendeu? E ele falou, pô, a minha tá freada, a minha tá com amarela, como é que tu sabe? Os americanos me contaram, entendeu? Então, não, Zé Maurício, a aula do Lavrov foi uma aula secreta. Inclusive, o áudio dele foi vazado inescrupulosamente, entendeu? Foi uma aula restrita. Óbvio que teve uma gravação, tanto que vazaram o áudio, né? Mas a gente não tem acesso a isso. Não, eu, pelo menos, não tenho, entendeu? Então, não, Xi Jinping só está carioca, malandro, malandro. Certeza, falou, ele botou lá um bericutiu para ele, falou, ó, esses teus vinhos francês, muquerana, não. Toma aqui um cospe grosso aqui, feito aqui na, no pelo de cachorro e na pata do rato. Bebe essa porra aí, filha da... Bebe aí, dá 2 rodadas, que tu vai aprender rapidinho o caminho da seda. Porque o Macron voltou empilhadão, voltou querendo até dar bolacha no Biden. Obviamente que o Xi Jinping deve ter dado para ele alguns informes, falado para ele alguma coisa que mostrou que ele está fazendo papel de otário, papel de otariano, entendeu? Então, não, G2 é o maior serviço secreto do mundo. Eu gosto muito, obviamente, do serviço secreto russo, que é a herança da KGB, mas igual o G2 não tem, não. Para mim, o G2 é melhor pelo seguinte, porque Cuba é um país pequenininho, não vai atacar ninguém, não mata ninguém, não faz mal nenhum a ninguém, mas sabe da vida de todo mundo. Fantástico. G2 é coisa de louco. Então, quando você toma essa atitude a nível internacional, o histórico aqui no Brasil é que vem uma retronada. O Getúlio, em 54, primeiro ele se nega a mandar tropas para a Coreia. Fala que não ia mandar tropa para a Coreia porque a guerra não era dele, não tinha nada a ver. O povo coreano era maneiro, entendeu? Segundo, segundo, o Getúlio começou a falar de imperialismo. Começou a perceber o que era imperialismo. Começou a aprender imperialismo. E aí foi perigoso. Daiane, olha só. O contingente brasileiro era formado por muitos homens negros. Muitos. Mais do que você imagina. Eu conheci muitos negros que lutaram na Itália. O que eu estou dizendo é que a maioria esmagadora dos oficiais eram brancos, mas não havia uma política de segregação no exército brasileiro. Tipo, tropa de primeira linha e tropa de segunda linha, que nem tinha no exército inglês e no exército americano. Não existia isso. Entendeu? Todos eram soldados, cabos, terceiro sargento, segundo sargento, primeiro sargento, subtenente, todos eles eram na mesma condição. Comiam, bebiam, e não tinha discriminação de missão, de batalha, de consideração, onde ia dormir, onde ia comer. Agora, obviamente, que o racismo da sociedade existia em todas as suas formas, em todas as suas esferas de poder. Óbvio. Entendeu? Agora, o fato de não ser um exército segregado oficialmente. Os Estados Unidos diziam, não, as tropas negras são tropas de segunda linha. Elas vão fazer operações, ou vão fazer operações menores,
ou vão fazer operação que tem que se fuder e morrer, mandava os japoneses, mandava aquelas unidades de japoneses ou filhos de japoneses para se fuder, ou então mandava unidades negras para se fuder, entendeu? É isso que não existia no Brasil. Todos lutavam juntos, negro e branco, dividiam o mesmo banheiro, o mesmo dormitório, o mesmo tanque, o mesmo jipe, não tinha isso. Então, isso não era uma segregação. Apesar que, inclusive, não existia política segregacionista no Brasil. Entendeu? Isso não existia. O que existia é o racismo intrínseco da nossa sociedade, intrínseco e extrínseco. Né? É, não, com certeza. Vargas não falou isso. Vargas deixou uma carta, você pode ler a carta que o Vargas responde ao governo estadunidense, dizendo que ele não iria mandar, não ia participar da Guerra da Coreia, porque ele não tinha nenhum problema com a Coreia, o povo coreano não era inimigo do brasileiro, e que era uma guerra desnecessária, que o Brasil tinha uma tradição de paz, que o Brasil poderia participar numa rodada de conversações para tentar alcançar a paz, mas que não era interesse do Brasil mandar tropas para lutar na Guerra da Coreia, que era uma guerra que o Brasil não via nenhum sentido acontecer. Foi isso exatamente que o Vargas fala. Isso é público, pode procurar aí. Roberta, querida, obrigado aí. Become a YouTube member. Show. Então, a gente vê que na história do Brasil, essas atitudes que a gente vai falar aí do primado da política interna sobre a política externa, e aí, quando a gente vê o contrário, o primado da política externa sobre a política interna, quem fez isso? Quem foi que fez isso? Quem foi que fez isso? Quem fez isso a primeira vez foi Vargas. Ele subverte essa ótica, ele vai usar o primado da política externa contra a política interna. Ele não tinha forças sozinho para bater no fascismo no Brasil. Então ele foi fazer um arco de alianças a partir da guerra com Roosevelt, com Churchill, para esse modelo de união dentro do campo aliado combater o fascismo interno brasileiro. Então, o que o Lula está fazendo agora não deixa de ser, em certa medida, o que o Vargas fez na guerra. O Lula vai buscar um respaldo no exterior, a nível econômico, que vai ter desdobramentos na área social. Né? E aí, quando você vai fazer isso, você inverte o polo do primado. Aí você passa a ter o primado da política externa se impondo à política interna. E a política interna reagiu. Quando é que ela reage? Ela reage quando ela vaza esse vídeo aí do, do, da CNN. É uma reação direta à andança do Lula. Quando o general falou, semana retrasada, que o Brasil tinha que ficar esperto, que tinham potências que iam atacar o Brasil, o que é isso? Isso é a política interna reagindo a uma tentativa de primado da política externa. Inclusive, no meu doutorado, eu trabalho com esse conceito, já falei aqui para vocês. Em breve eu vou publicar um livro que é fruto do meu doutorado. Deixa o Aço Vermelho sair, depois vai ser o livro do Stalin, e depois eu vou lançar esse livro. Esse ano eu vou lançar 2 livros. O relançamento do Aço Vermelho e, no final do ano, o livro do Stalin que eu vou lançar, sobre a Grande Guerra Patriótica. É o nome do livro. É um relançamento desse livro também. Eu vou fazer 2 relançamentos. Entendeu? E lá, final do ano, já entrando para 2024, eu vou lançar esse meu livro que conta meandros da política interna reagindo à política externa do Vargas quando ele vai declarar a guerra. Então, eu trabalho com documentos inéditos, continuo inédito, eu fui lá, fotografei, filmei, trouxe, e eu estou esperando, meu doutorado eu defendi em fevereiro de 2002. 2002 ou 2001? Acho que foi 2002, 2001. 2001? Eu não lembro mais, acho que foi 2001 que eu defendi meu doutorado. 2001.
E desde que eu defendi meu doutorado, eu nunca vi ninguém circulando com os documentos aí. Então, ele ainda tá inédito. Entendeu? Valeu, Dayane. Tuas ordens. Obrigado aí a você. Então, eu vou publicar esse livro. E aí, eu trabalho com esse conceito. Esse conceito é um conceito privativo, né? Privativo não. Ele teve origem primais na escola de Bielefeld, na Alemanha, quando se discute a relação entre história social e relações internacionais. A história social, podemos dizer que ela é mãe do curso de Relações Internacionais, porque você ia estudar a história de uma sociedade, tu acabava estudando a relação dessa sociedade com os seus vizinhos e o desdobramento dessa política na fronteira. Então, isso puxava você querer entender as relações internacionais. Então, eu trabalho com esse conceito. Então, eu passei a ser um dos poucos aqui no Brasil a trabalhar com isso. Agradeço isso ao professor Francisco Carlos. Foi ele que falou para mim, João, usa aí o primado, aqui no Brasil ninguém conhece, tu vai ser um dos primeiros a usar isso. O Chico estudou, fez o doutorado dele na Alemanha, né? Passa muito tempo da vida dele na Alemanha, então ele conhece bem essa doutrina. E eu a usei. E ela caiu como uma luva para mim entender por que o Vargas vai ao encontro dos aliados para depois mudar a política interna. A gente acharia que seria o seguinte: não, primeiro ele vai resolver os problemas internos para depois ele entrar no bloco aliado. Entendeu? Então, não. Ele vai fazer o contrário. Ele entra no bloco aliado e depois ele vem, a partir disso, resolver os problemas internos. Isso é uma coisa fantástica e é o que eu vejo que o Lula está fazendo agora. Só que é um perigo eminente, há um perigo perigoso, entendeu? Rondando o aspecto da política interna, que é, primeiro, essa CPI, me perguntaram da CPI, acho que a CPI tem que sair, sem medo, entendeu? Tem que sair. Isso que a CNN fez aí é um cavalo de Troia, é a ideia de você inverter o polo, essa tese de que o Lula inventou o 8 de janeiro, essa coisa absurda, que abriu o portão para as pessoas entrarem. Pô, eu posso abrir a porta da minha casa, mas isso não significa que tu vai entrar e vai roubar tudo. Então, essa tese não se sustenta, só que esse vídeo do general, mesmo editado, e aí o problema não é que o general parece que estava com os caras. Para mim, na minha opinião, é que o general não fez nada, porra. Entendeu? E o general falou para o Lula que o Lula pediu as imagens, o general falou, as imagens não tem. Segundo são na imprensa, isso. E tem mais de 160 horas. Isso, Almir. CNN aqui é de Bolsonaro. Mais de 160 horas de filmagem do que aconteceu lá dentro. A gente agora descobriu que o relógio foi quebrado 3 vezes. Porque a gente só sabia que o relógio foi quebrado a primeira vez e depois vê o maluco a camisa do Bolsonaro e joga ele no chão. Mas não, a gente viu que tem um terceiro que joga o relógio no chão e tem um grupo de gente que depois vem, tenta salvar, entendeu? O relógio. Então, isso é problemático. Quem executou essas imagens, quem botou essas imagens na mão do jornalista, é uma pessoa perigosa. É a mesma pessoa que pode estar na internet insuflando esses ataques a colégio, aí com apito de cachorro, nesse bando de fascistinha doido que tem por aí. E são os mesmos que votam nesses deputados para ter essa postura escrota lá contra os membros do governo. E são os mesmos que sentam com esses generais que ficam mandando mensagens cifradas, assustando a sociedade. E assustando seus pares na caserna. Porque quando você vê um general dizer que tem uma ameaça que está para atacar o Brasil, o cara que é aspirante lá, que ele está entrando na academia, ele falou assim, porra, esse general é foda, ele sabe que tem um cara, ele sabe que a gente vai ser atacado e o governo não faz nada. Aí esse moleque ele já é cooptado para a órbita desse general. Então ele vai fazer a carreira dele no exército todo, batendo palma para esses helenos da vida, Mourão, Etchegói, esses fascistas miseráveis aí. Entendeu? Aí o camarada Koba está dizendo aí que quem foi que entregou aí a imagem. Então, é perigoso.
o momento que a gente está vivendo, porque não há mobilização popular, me assusta isso. A gente precisa retomar isso urgentemente, urgentemente, mas muito urgentemente. Vocês não têm ideia como é que isso precisa voltar para a rua. A gente precisa estar na rua, porque isso freia o ímpeto golpista. Aproveitar que a gente está no meio do caminho aqui, deixa eu mostrar aqui uma coisa para vocês. Espera aí. Olha, peraí. Deixa eu só mostrar aqui um negócio aqui para vocês. Deixa eu mostrar aqui. Me foi perguntado aqui do aço vermelho. Olha aqui, ó. Eu vou fazer uma campanha aqui para ajudar a apagar o aço vermelho. Agora, vai começar hoje. Então, eu preciso vender essas placas aí. Ó. Uma placa é essa, do Stalin, entendeu? Que eu vou começar a vender. Ela já tinha sido lançada, mas agora eu vou retomar a propaganda dela como uma propaganda, com uma placa para ajudar o aço vermelho. E a outra placa, essa daqui, que eu botei lá hoje nos stories. Essa daqui é uma placa diferente, de modelo novo, é muito legal. Aí. Essa daqui tem uma frase do Lenin, né? Uma placa que tem aí um oficial do Exército Vermelho marchando para frente. Então a ideia é tentar vender essa placa o máximo possível, porque o aço vermelho ele começa com preço de entrada de R$ 10.000, né? Uma quantia grande que eu tenho que mobilizar. A placa vai custar R$ 80, entendeu? Placa R$ 80. Se for comprar as duas, a gente vai fazer um desconto nela aí. Entendeu? As duas placas dá para fazer um desconto aí. Mas cada uma delas vai custar 80 prata com frete grátis para todo o Brasil. Frete grátis para todo o Brasil. Se for comprar placa e livro, é 120 prata, é a promoção. Isso aí eu vou publicar tudo isso aí, mas se já quiser coçar o bolso, é bem-vindo. Bom, então para a gente só fechar esse ponto, que eu queria deixar aqui com vocês, que é o seguinte: a placa de Playa Heron é foda, não fiz não, mas seria uma boa placa, seria uma ótima placa. É porque Playa Heron não tinha, não tinha uma sinalização específica para Playa Heron. Eram aquelas cidades ali em torno, mas seria uma boa. Vou pensar nisso aí, vou pensar na placa de Playa Heron. Então, o que a gente precisa aí, que eu queria falar com vocês hoje, é que nós temos mais uma crise em andamento, e essa crise ela é gerada, essa crise ela vem, entendeu? Pois é, Almir, tem razão isso aí. Possível, eu vou colocar aqui o que o Almir falou aqui, peraí, perdão. Aqui, ó, isso que o Almir falou aqui, ó. O Leandro Demore falou que é impossível o jornalista analisar 100 horas, 22 câmeras em uma madrugada para achar o general no meio do fogo. É verdade, com certeza. Houve todo um trabalho de edição, entregaram ele é bolsominion, falaram para ele, ó, dá aí de bandeja que tu vai arrebentar. Entendeu? Ele vai arrebentar. Entendeu? Então é fantástico a produção, a rápida produção para desestabilizar o Brasil hoje. Então nós temos que estar na rua. Eu acho que é necessário para o Brasil, para os brasileiros, que a gente esteja na rua combatendo o fascismo. E aí não significa de estar lá abraçando o PT, nem beijando o Lula. Acho que a gente tem coisas maiores, né? O Emerson colocando aqui uma informação importante. Ó. O editor da CNN já disse que o VT chegou pronto da fonte. Ele pulou fora dessa fogueira, claro. Vai dar CPI, vai dar merda, né? Entendeu? Vai dar merda. Então, o que nós temos que perceber nesse momento tão difícil
é que há uma grande conspiração em andamento. Se ela vai ser suficiente para desestabilizar o governo, não sei. Ela está sendo feita para desestabilizar o governo ou só para desgastar? Ou ela é um apito de cachorro para algo maior? Então, essas dúvidas que pairam, porque essas operações de cunho psicológico, né, operações do córtex, elas são operações que sempre são feitas de maneira fatiadas. E elas são feitas de maneira fatiada a vocês e eu e nós e todo mundo não saber que estamos sendo vítimas desse fatiamento ou desse ataque. O Pedro, eu não sei, eu já falei com o João, estou à disposição do João, Pedro. O João que tem que marcar, o comandante dessa operação é o João. Toda hora eu falo, João, vamos fazer o Mundo Vermelho 3 aí, tá faltando o Peru. Não, João, vamos fazer, essa semana vamos fazer, esse mês vamos fazer, entendeu? Estou esperando, o comandante da operação é o João. Então, há necessidade da gente perceber o que está rolando nisso aí. O que está rolando nisso aí? Qual é o objetivo disso? Né? Porque você tá mexendo com toda a sociedade no começo. Quando tu fala, o general fala que a gente vai ser atacado do exterior. Quando tem uma sequência de ataques a colégios. Quando você tem meia dúzia de deputados bolsonaristas querendo brigar na Câmara, querendo agredir fisicamente, aquilo é tudo coordenado. Aquela coisa do Bananinha ter ido para cima do deputado do PT, aquilo é tudo cena. Dizendo que dá porrada, que perde o mandato. Não dá nada, aquele frouxo, não dá porrada em ninguém, aquilo é um bobalhão. Entendeu? O pobre do deputado do PT, um senhor lá, ignorou ele com a verborragia escrota e fascista dele, entendeu? E o deputado falou mesmo que a facada fake. O que é a facada fake? Entendeu? Então, aí a cereja do bolo é esse vídeo sendo liberado agora, depois que o Lula vem de lá grande, né? Vem de um suporte no âmbito das relações internacionais muito alto. E isso foi jogado aí. Claro que é uma resistência. A gente viu os americanos chiando, a gente viu a imprensa americana chiando, a gente viu a imprensa brasileira fazendo papel de imprensa americana chiando, e obviamente que você vai ver uma série de prepostos, né, os prepostos dos Yankees aqui no Brasil. Aí, nessa hora, já que se a ideia é desestabilizar o governo, é óbvio que aí você tira os fascistas do bolso. Antes tu estava brigado com os fascistas, agora tu usa o fascismo. O Brecht fala isso para a gente. Né? O fascismo é uma cadela que está sempre no cio. Ou seja, ela está sempre pronta para copular, seja com quem for. Seja com quem for. Ela está sempre pronta a copular e a dar filhote. Então, os americanos, ao longo da Guerra Fria, eles foram os campeões em usar o fascismo nas suas várias modulações, nas suas várias formas e performances, para atacar as democracias, os países socialistas, os países progressistas, principalmente na América Latina e na África. Principalmente na América Latina e na África. Né? Aí, a Patrícia está dando uma informação aqui, ó. Deixa eu botar aqui, ó. Informação da Patrícia aqui, ó. Aqui, ó. Perfeito. Esse é o caminho. Formação da Patrícia é importante. PT, que é um partido do governo, tem que puxar esse bonde. Entendeu? Os outros partidos, obviamente, devem acompanhar, tem que acompanhar. E a questão não é apoiar o Lula, ou apoiar o Lindbergh, não é apoiar a Benedita, né? Não é isso. É combater o fascismo. Porque se você fala que é contra o fascismo, bota o bloco na rua, bota a massa na rua, dá uma radicalizada, entendeu? Tu freia, cara. A Dilma caiu porque não tinha povo. A Dilma caiu porque não tinha povo. Haroldo, olha aqui as informações que eu tenho do Sudão. O Haroldo fez uma pergunta aqui, se os gringos estão envolvidos. As informações que eu tenho do Sudão
são de que são questões, por enquanto, internas, ligadas à administração do dinheiro, do rico minério do Sudão, entendeu? Parece que tinham setores militares que estavam se sentindo alijados dessa divisão aí, porque lá parece que essa grana da exportação é dividida lá, é o que sustenta as Forças Armadas, entendeu? É, então, parece, por enquanto, que é isso. Se tem dedo dos gringos ali, eu ainda não tive notícia. Mas não duvido, não. Sabe? Os gringos vivem de operar instabilidade e golpe no mundo todo, né? A gente sabe disso. Bom, eu acho que está na hora da gente cantar para subir, né? Acho que amanhã é feriado. A gente, essa semana, já retoma a live para os assinantes do canal sobre o Exército Vermelho, né? Sobre a Segunda Guerra Mundial. A gente vai ter aí umas coisas novas chegando aí no próximo mês, a nível de live, de vídeo. Isso aqui vai melhorar muito, vocês podem ter certeza disso. E a gente vai trabalhar agora mais com os conflitos mundiais aí. Vamos ter uma overdose de Segunda Guerra Mundial com vídeos curtos e explicativos, muito bons, entendeu? Vamos ter aí informações de primeira mão do que foi a participação soviética na guerra, e nós vamos falar de vários cenários, vamos falar de Vietnã, muita coisa aí. Vocês aguardem aí que o mês de maio promete. Bom, é isso, né? Vamos ficar por aqui hoje. Quero agradecer a todos e todas aí que ajudaram bastante aí o canal. Dá uma força, assina, divulga. Preciso muito que vocês me ajudem o canal a crescer. A gente chegou aqui hoje a ter pico de 130 e poucas pessoas. Eu peço a essas 130 e poucas pessoas, estamos com 123, que cada um arrume mais uma pessoa. Entendeu? Se cada um arrumar mais uma pessoa, a gente vai caminhar logo. A gente precisa chegar logo aos 7.000, né, para mim conseguir realizar meu sonho, que é chegar ao final do ano com 15.000. Esse é o meu sonho. Preciso chegar ao final do ano com 15.000, para a gente poder viabilizar as coisas que eu estou pensando em fazer aqui. Tá bom? Então, agradecer a todos e todas. Eu acho que o papo de hoje foi importante para a gente ficar atento nessa sequência de eventos que estão se materializando depois da vinda do Lula da China. Prestem atenção nisso, sigam lá o professor Francisco Carlos, porque ele tem informações muito boas. O Chico fala com os militares, foi professor dele, né? O Chico trabalhou 16 anos no GSI, é professor da ECM, da Escola de Comando do Estado-Maior do Exército, então sabe de muita coisa, entendeu? O Alexandre, eu também tenho certeza que as redes passaram a me dar uma travada, porque eu vinha crescendo bastante, eu vi esse ritmo diminuir, principalmente aqui no YouTube, entendeu? Eu estou sentindo isso. Então, a gente tem que tentar vencer isso, porque infelizmente aqui a gente está na mão dos gringos. Os gringos que são donos disso aqui, entendeu? E se realmente eu quero fazer algo profissional, de qualidade, eu preciso crescer. Se eu não crescer, eu não vou conseguir. É, meu alcance sempre é mínimo. Eu vejo lá na minha métrica, mas a gente só consegue burlar isso, a gente tem ferramentas para burlar isso, que é a gente comentando, eu boca em boca, vai lá, entra lá no canal, filia aqui, vai aqui, faz movimento. Eu vou começar a fazer os cortes, né? A partir do mês que vem eu já vou fazer os cortes, porque não dá para mim lançar livro e fazer corte, entendeu? Não dá mesmo. Eu vou precisar só vou poder fazer os cortes depois que eu terminar com o livro. Aí eu vou me dedicar a corte, 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 corte. Aí eu ajudo a crescer, entendeu? Ajuda a crescer. Mas por enquanto eu não tenho tempo para fazer corte. Ou eu trato do livro, ou eu faço corte. Até porque o livro vai ser uma versão corrigida e ampliada. Entendeu? Corrigida e ampliada. Ó, vou botar aqui que a Patrícia está botando aqui, ó. Diz que vai ter uma reunião para quem é aqui do Rio, da cidade do Rio, dia 25, 18 horas, na Avenida Presidente Vargas, 502. É lá o prédio da CUT. Se for do Rio e quiser aparecer, é uma boa. O Alexandre, é exatamente isso. A gente tem que fazer o TikTok andar. Agora eu tenho que
parar para fazer os cortes, entendeu? E aí isso requer tempo. E meu tempo hoje está todo dedicado ao ácido vermelho. Falta pouco para acabar. Eu acho que mais uma semana eu acabo o ácido vermelho, entendeu? Aí a gente pega os cortes para fazer, eu vou sentar ali, eu mesmo vou fazer, vou aprender a fazer isso, entendeu? Vou contar com a ajuda de muita gente aí, Brito aqui, Alexandre Brito vai me ajudar, vou falar com outros companheiros aqui. Eu só preciso aprender a fazer um bonitinho que depois os outros estão saindo, entendeu? Então é isso, companheiros e companheiras, muito obrigado, obrigado pelo apoio, entendeu? Agradeço muito, entendeu? E vamos embora. Terça-feira a gente está nas ondas aqui. Domingo eu vou subir um vídeo novo aí, entendeu? Não vai ser ao vivo, não, mas vou subir um vídeo novo aí, entendeu? E vamos embora. Vamos nessa. Obrigado a todos e todos. Ura!